Olá, você aí da internet, tudo bom? Bom, aqui quem está falando é o professor Leonardo da Mata. Eu sou biólogo formado pela Universidade Estadual da Zona Oeste, a UESO, e sou licenciado em Biologia pela Faculdade Internacional Signorélia. E estou pós-graduando em Neurociência Educacional, tá? Lato sensu. Então é o seguinte, a aula de hoje a gente vai falar sobre os hormônios vegetais, ou fito-hormônios. Então é o seguinte, uma grande dúvida que os alunos têm é o seguinte: a planta produz hormônio, assim como o corpo dos animais produzem? Sim, produz sim, tá? Então a planta, ela tem o seu próprio hormônio, tá? Então os hormônios são responsáveis pelo desenvolvimento e o funcionamento da planta, tá? Então vamos no quadro comigo? Vamos lá. Então, a aula de hoje vai ser sobre hormônios vegetais ou fito-hormônios, Então, são substâncias responsáveis, os hormônios vegetais ou fito-hormônios são substâncias responsáveis por regular o desenvolvimento, enfim, toda a fisiologia vegetal. Então, tudo que o vegetal faz, o vegetal cresce, o vegetal ele sofre, ele se reproduz, o vegetal também ele faz a fotossíntese, então tudo isso é controlado pelos hormônios vegetais. Esses hormônios controlam o crescimento do caule, das raízes, do fruto, etc. Além de controlar a abertura das flores, o crescimento dos frutos e o fototropismo. Tá? Então, quais são os principais hormônios vegetais? Quais são aqui? Então, a gente vai ver aqui, os principais hormônios vegetais, ou fito-hormônios, são a auxina, giberelina, citocinina, etileno e ácido abscísico. Tá? Então, para a aula de hoje, a gente vai ver esse hormônio aqui, a auxina, tá? Então, a auxina, a gente vai ver para a aula de hoje. Então, essa auxina, ela foi descoberta em 1880, no século XIX, pelo naturalista inglês Charles Darwin, aquele mesmo naturalista que publicou o livro A Origem das Espécies, Aquela teoria científica polêmica. E a sua principal função é induzir o crescimento de caule, raiz e frutos, tá? Então, a auxina é um hormônio vegetal. Então, esse hormônio vegetal induz o que? O crescimento da planta. Então, você coloca lá a plantinha lá no solo, a plantinha ela vai crescer. Então, com o passar do tempo, ela vai crescer. O caule vai crescer também, a raiz também, tá? E essa planta, ela vai se ela for uma angiosperma, ela vai se fecundar e originar fruto. Então, tudo isso aqui é controlado pela auxina. Então, a planta cresce graças à auxina, tá? Então, é o seguinte, o nome auxina é um nome genérico. Tá? É um nome genérico. Então, existem vários tipos de auxina. Então, a principal auxina é o ácido indolilacético, ou ácido indolacético, tá? Então, aqui, ácido indolacético é um nome específico de uma auxina. Então, qual é a sua função? Sua função é promover o que? O crescimento dos frutos, tá? O crescimento da raiz e o crescimento do caule. Então, tem uma diferença aqui, Sua alta concentração de ácido indolacético, que é um tipo específico de auxina, induz o que? O crescimento do caule. Já a sua baixa concentração induz o que? O crescimento da raiz. Tem um porém também. Se você colocar uma baixa concentração de ácido indolilacético no caule, o caule não vai crescer. Por quê? Porque o caule precisa de uma alta concentração de quê? De auxina. Já se você colocar uma alta concentração de quê? De ácido indolilacético na raiz, a raiz ela não vai o quê? A raiz não vai crescer. Por quê? Porque ela precisa de uma baixa concentração para poder crescer. Então, para o caule precisa de uma alta concentração e não de uma baixa concentração para crescer. Já a raiz é o inverso, é diferente. A raiz precisa de quê? De uma baixa concentração de auxina para poder crescer. Essa auxina, ela também induz o crescimento dos frutos. Então, por exemplo, aula de fecundação, Aí você tem lá, aí você pega o pólen, aí joga no ovário da planta. Então o pólen se une à osfera. Então a osfera está presente dentro do ovário da flor. Então a flor é um órgão de reprodução das fanerógamas. Isso nas angiospermas, são plantas que possuem frutos. Então o que vai acontecer aqui? Então o pólen vai se unir à osfera, aqui dentro da flor. Então o ovário da flor vai crescer e vai dar origem ao quê? Ao fruto. Então, a outra função da auxina é o crescimento dos frutos, tá? Falou, pessoal? Forte abraço aí. Na próxima aula eu vou falar o nome dos outros hormônios aqui. Falou. Abraço aí.